Algumas histórias não querem ser lidas depressa. Elas apenas desejam lhe fazer companhia por alguns minutos. O café que nunca servia chá com pressa. Na rua principal de Entremanhãs havia um café pequeno que quase nunca ficava vazio. Não porque servisse as melhores bebidas da região, nem porque tivesse mesas bonitas ou vitrines chamativas. As pessoas voltavam porque, de algum jeito difícil de explicar, ali o tempo parecia caminhar mais devagar. Miguel dizia que um bom chá precisava de alguns minutos para revelar seu verdadeiro sabor. Talvez por isso também nunca apressasse as conversas. Naquela manhã, a chuva começou cedo. Primeiro vieram algumas gotas tímidas, depois um som contínuo sobre o telhado de madeira. Do lado de dentro, o aroma das folhas de chá se misturava ao cheiro de pão recém-saído do forno. Miguel enxugava algumas xícaras quando ouviu a porta abrir. Uma mulher entrou carregando um guarda-chuva encharcado. Ela olhou pela janela, depois para a chuva, sorriu sem graça. Acho que vou esperar passar. Miguel respondeu com um leve aceno. Às vezes ela demora um pouco. A mulher riu. Então acho que eu vou aceitar um chá. Enquanto a água aquecia, os dois permaneceram em silêncio. Não era um silêncio estranho. Era daqueles que não exigem explicações. Havia pessoas que chegavam ao café querendo conversar. Outras chegavam apenas querendo descansar dos próprios pensamentos. Miguel nunca fazia diferença entre uma coisa e outra. Foi nesse momento que uma pequena sombra branca e preta passou correndo entre as mesas. Num segundo estava perto da porta, no outro já havia desaparecido atrás do balcão. A mulher deu um pequeno susto. Miguel sorriu. Não se preocupe, é só o Tico. Como se tivesse ouvido o próprio nome, o pequeno Frajola reapareceu. Trazia uma folha seca presa ao rabo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Passou caminhando bem perto da visitante. Ignorou completamente o carinho que ela tentou fazer. Seguiu até uma cadeira, pulou, depois para outra,
cheirou um vaso de lavanda, olhou para Miguel e, satisfeito com sua inspeção da manhã, desapareceu novamente. Ele sempre faz isso? Perguntou a mulher. Miguel riu baixinho. Todos os dias. Primeiro confere se o café continua no mesmo lugar. Só depois resolve descansar. Poucos minutos depois, Chico voltou. Dessa vez, mais devagar. Subiu no banco ao lado da mulher, sentou-se, ficou olhando a chuva pela janela. Ela também olhou. Nenhum dos dois parecia ter pressa. Quando o chá ficou pronto, Miguel colocou a xícara diante dela. A fumaça desenhava pequenos caminhos no ar. Ela envolveu a xícara com as duas mãos, como quem procurava mais do que calor. É, faz muito tempo que eu não paro assim. Miguel ajeitou algumas colheres sobre o balcão. É, às vezes a chuva faz esse favor pra gente. A mulher sorriu. Eu costumava achar que perder tempo era uma coisa ruim. Miguel demorou alguns segundos antes de responder. Depois olhou para a janela. Acho que existe uma diferença entre perder tempo e devolvê-lo para nós mesmos. A mulher permaneceu em silêncio. Talvez porque algumas frases encontrem um lugar onde as palavras já não precisam continuar. Lá fora, a chuva começava a diminuir. As gotas agora caíam espaçadas, quase tímidas. Ela terminou o chá, agradeceu, pegou o guarda-chuva. Antes de sair, percebeu que Tico continuava sentado no banco. Abaixou-se devagar. Dessa vez, não tentou fazer carinho. Apenas ficou ao lado dele por alguns instantes, como quem respeita o tempo das coisas. Tico aproximou-se, encostou de leve o focinho em sua mão. Foi um gesto tão pequeno que quase poderia passar desapercebido, mas bastou. A mulher sorriu daquele jeito que só aparece quando alguma tristeza antiga começa, enfim, a ir embora. Depois saiu. Miguel observou a rua pela janela. A chuva havia parado completamente. O sol ainda não aparecera, mas a claridade já voltava a ocupar os telhados. Chico espreguiçou-se, saltou do banco e foi caminhar até a porta, como se quisesse conferir se o mundo continuava exatamente onde o deixara alguns momentos antes. Miguel serviu para si uma xícara de chá. Sentou-se perto da janela.
Entre um gole e outro, pensou que havia pessoas que entravam ali procurando abrigo da chuva, mas quase todas saíam levando alguma coisa que não cabia numa xícara. Talvez porque o coração também precise, de vez em quando, de um lugar onde ninguém espere que ele tenha pressa. E talvez os recomeços mais importantes não aconteçam quando decidimos mudar de vida. Talvez eles comecem no instante em que, pela primeira vez, depois de muito tempo, permitimos a nós mesmos simplesmente parar. Obrigada pela companhia. Até a próxima história.